Fala, quinto ano, beleza, gente? Olha só, eu tô passando aqui só para corrigir alguns exercícios que eu selecionei dos módulos 4 e 5, que eu joguei muito interessante a gente conversar, que a gente não conseguiu fazer em sala por conta das várias coisas que aconteceram, né? P1, P2, depois Feira Cultural, tudo isso foi se avolumando e acabou não permitindo que a gente conseguisse se debruçar sobre esses exercícios com mais calma. Então, para não deixar essa lacuna, eu estou gravando esse vídeo aqui para conseguir alcançar vocês com algumas coisas que eu quero conversar, tá? E em sala nós vamos continuar o nosso conteúdo numa boa, tá bem? Olha só, aqui na página 203, a gente tem a atividade número 1, que fala assim: leia a descrição de algumas profissões. Aí vem arquiteto de redes, profissional de logística, engenheiro de produção, agrônomo. Aí logo embaixo fala assim: associe cada profissão ao setor da economia, em que é exercida. E aí vocês estão vendo o gabarito aqui, né? O primeiro é D, agrônomo, setor primário. O segundo, A e C, né? Arquiteto de redes, engenheiro de produção, secundário. Terciário, A e B, né? Arquiteto de redes, profissional de logística. Vamos lá, vamos entender isso aqui. O setor primário da economia, galera, é o setor ligado à agricultura, beleza? Agricultura, mas não só agricultura, como também pecuária, como também mineração, tudo que é relacionado, toda atividade que tem uma relação direta com o meio ambiente, ou seja, os produtos que ela explora saem diretamente do meio ambiente, fazem parte do setor primário da economia. Já o setor secundário, ele é relativo à indústria, beleza? A indústria. Não é à toa que ele colocou arquiteto de redes e engenheiro de produção, uma vez que essas duas profissões atuam na indústria. Porém, tem um elementozinho que eu quero conversar sobre isso, mas daqui a pouco eu aponto para vocês, tá? E o setor terciário é o setor de serviços, ou seja, é o setor da economia voltado a todos aqueles que fornecem um serviço. Então, professor que fornece um serviço de educação, setor terciário. Um médico que fornece um serviço de saúde, também terciário. Um camelô, terciário. Uber, terciário. E assim vai. Todo mundo que fornece um serviço está dentro do setor de serviços, que é o terciário. Suave? Qual é a questão que eu quero trazer para vocês? É que, por mais que arquiteto de redes e engenheiro de produção de fato estejam presentes dentro do espaço industrial, eles continuam sendo um fornecimento de serviço, né? Continuam sendo um serviço. Se eu sou um engenheiro e eu vendo a minha mão de obra, eu estou fornecendo um serviço. Mesma coisa para o arquiteto. De novo, eu entendo o que o livro trouxe, né? Afinal de contas, eles estão dentro do espaço industrial. Porém, todavia, entretanto, continuam sendo um serviço, tá? Então, cabe uma discussãozinha aqui sobre esse setor secundário e as profissões que ele colocou aqui dentro, mas tudo bem, né? Eu consigo compreender o gabarito numa boa e trazer para vocês, tá bem? Não se entrega, vamos embora. Questãozinha de número 3. Essas profissões podem ser classificadas como qualificadas. Por quê? Sim, gente. O que são profissões qualificadas? Profissões qualificadas são aquelas que exigem um alto grau de formação intelectual. Como assim? Eu sou professor, correto? Eu estou formado em geografia, tenho uma pós-graduação, perdão, estou um pouquinho gripado, tenho uma pós-graduação e estou terminando a minha segunda pós-graduação. O meu plano no futuro é fazer um mestrado e, quem sabe, um doutorado, vamos ver, né? Ou seja, eu sou um profissional qualificado e eu foco em ser cada vez mais qualificado, porque a minha profissão exige isso. Tranquilidade? Eu acho que não tem exemplo melhor do que professor, né? Considerando que nós estamos em uma escola, sala de aula, enfim, para vocês conseguirem compreender o que é uma profissão qualificada, correto? Profissão qualificada é aquela que exige um alto grau de estudo. Tranquilidade? E basicamente é isso, gente. Então, quando a gente olha agrônomo tem faculdade de agronomia, engenheiro de produção, profissional de logística, arquiteto de redes, tudo isso é necessário uma grande dedicação ao estudo ao longo de anos.
Beleza? Então sim, são profissões qualificadas e daqui a pouquinho a gente vai voltar em qualificação também, tá? Agora, na página 205, questãozinha número 2. Escreva 2 avanços tecnológicos que inovaram a prática agrícola. E aí, isso conversa muito com o nosso conteúdo de urbanização. Por que, tio, que isso conversa com o conteúdo de urbanização que nós vimos recentemente? Pelo seguinte, lembra que eu coloquei para vocês em sala, que eu trouxe para vocês em sala, que houve um processo que nós chamamos de Revolução Verde, que ele basicamente foi um conjunto de tecnologias que vão chegar no campo brasileiro e que vão contribuir para que as pessoas saiam do campo e busquem a cidade, assim levando ao processo de urbanização brasileiro? Lembra disso? Então, é nesse ponto que esses dois conteúdos eles se encontram, porque olha só, 2 avanços tecnológicos que inovaram a prática agrícola. A gente pode colocar trator, a gente pode colocar agrotóxico, a gente pode colocar sementes geneticamente modificadas, a gente pode colocar um monte de coisa, fertilizantes, cara, um monte de exemplos. Mas o ponto central aqui que eu quero trazer é o seguinte: esses avanços tecnológicos na prática agrícola, eles não são uma observação na história brasileira. E, inclusive, não são uma observação na história dos países subdesenvolvidos e desenvolvidos também, tá? A questão é que aqui no mundo subdesenvolvido, o negócio é mais embaixo. Aqui, as conjunturas apertam um pouco mais o pescoço do povo. Como assim? Ora, a gente já vive em um país em que as propriedades são profundamente concentradas, ou seja, desde a época das capitanias hereditárias, que você já deve ter ouvido isso em história, você já tinha uma realidade de terras absolutamente grandes, galera, muito grandes, na mão de pouquíssimas pessoas que naquela época eram chamadas donatários. Os séculos passaram, as capitanias hereditárias chegam ao fim, não existem mais pessoas chamadas donatárias, porém, essa estrutura do latifúndio, o que é latifúndio? É uma terra absolutamente grande. Se não dá para conceber essa ideia de terra grande, de repente esse exemplo que eu vou dar agora ajuda, presta atenção. Imagina que uma única pessoa tem uma terra do tamanho de Ramos, Olaria e Bom Sucesso juntos. Então, isso é um latifúndio. E isso existe no Brasil. E esse latifúndio que eu acabei de dar exemplo não é nem um dos maiores não, tá? É um bem comum. Show de bola? Então, isso é um latifúndio e isso permaneceu no território brasileiro. Isso é presente no território brasileiro até hoje em dia. Se você for no campo brasileiro, você vai encontrar terras absolutamente gigantescas nas mãos de pouquíssimas famílias, que geralmente são as mesmas ao longo de décadas e décadas e décadas. Tranquilidade? E aí quando essas famílias que já têm terras gigantescas nas suas mãos, elas têm acesso à tecnologia essa trazida pela Revolução Verde da década de 1970, que eu também já falei em sala com vocês. Qual o cenário que será produzido? O cenário é que essas pessoas precisarão cada vez menos de seres humanos trabalhando para elas, porque elas vão utilizar tecnologia, ou seja, o desemprego aumenta significativamente no campo, restando única e exclusivamente para as pessoas a possibilidade de migrarem para as cidades para buscarem novos empregos, melhores condições de vida. É assim que o Brasil se urbaniza na década de 70. Na década de 50, o Brasil era um país rural. Em 70, o Brasil já é um país urbano. O que explica isso? Todo esse cenário que eu relatei para vocês agora, que eu vou recapitular rapidamente, só para você não se esquecer, até porque eu acho que no meio do caminho você pode ter viajado. Vem comigo. Olha só. Pessoas com terras gigantescas, grandes pra caramba, maneiro? Chega a tecnologia. A tecnologia substitui a mão de obra humana. As pessoas são substituídas. Imagina o seguinte, um trator faz o trabalho de mais ou menos de 5 pessoas. São 5 pessoas desempregadas. E como o campo é profundamente concentrado na mão de pouquíssimas famílias, o que resta para essas pessoas é migrarem para a cidade atrás de trabalho, atrás de emprego. Não é à toa que na década de 70, que as principais comunidades, Cidade de Deus,
Rocinha, Alemão e tantas outras vão ter um boom de população, que são essas pessoas saindo do campo para a cidade. Tranquilo? Questãozinha 2 não fala necessariamente sobre urbanização, sobre Revolução Verde, mas ela abre um leque, né, de oportunidades, de coisas que a gente pode falar, muito interessante. Então trouxe aqui para vocês, tá? E olha, o gabarito tá aqui, tá? Tá em rosa para vocês. Caso vocês queiram, é só dar uma pausa no vídeo e pegar o gabarito, copiar no livro de vocês, tá? E obviamente que a minha explicação aqui, ela engrandece esse gabarito que vocês estão pegando. Suave. Questão 3. Podemos afirmar que o setor primário utiliza a mão de obra qualificada? Porque é óbvio, sim. Não tem nem muito o que dizer, sim. Se você imagina que você vai chegar no campo brasileiro e você vai encontrar um senhor ou uma senhora com um chapéu de cowboy, né, em cima de um cavalo, a lá novela da Globo, você está errado. Se você está pensando em uma pequena propriedade, em uma média propriedade, talvez você encontre isso. Mas numa grande propriedade do agronegócio, esquece. Esquece. O que você vai encontrar? Você vai encontrar drone, você vai encontrar colheitadeira ligada à inteligência artificial. Você vai encontrar tratores também relacionados à inteligência artificial, com toda essa infraestrutura interconectada pelo 5G e pelo Wi-Fi, obviamente, onde há essa possibilidade. Então, é um campo... Aí, beleza, qual é a mão de obra que vai trabalhar ali? Está falando de veterinários, está falando de engenheiros agrônomos, de geógrafos, de biólogos. Tio, então quer dizer que nas fazendas do agronegócio a mão de obra envolvida é qualificada apenas? Não, calma. Você vai ter ali, durante alguns períodos do ano, períodos do plantio, períodos da colheita, pessoas com baixa qualificação que serão contratadas de maneira temporária para executar uma função. Daqui a pouco a gente vai ver isso aí de novo. Só que, de maneira geral, quando não estamos no período nem da colheita, nem do plantio, os profissionais que vão estar presentes nessas propriedades do agronegócio, que exporta para a China, para a Europa Ocidental, Estados Unidos, Canadá, Austrália, o mundo inteiro, são profissionais qualificados. A quantidade de profissionais empregados pelo agronegócio é baixa. Mas, tio, eu vi que uma propriedade do agronegócio empregou 1.500 pessoas. Essa propriedade tem o tamanho de um pequeno país europeu. 1.500 pessoas empregadas é um número baixo para ela. Entende? Ou seja, quando você olha para uma propriedade, para uma fazenda do agronegócio, a produção de soja, pecuária, milho, cana-de-açúcar, etc., o cenário que você tem ali se desenvolvendo na sua frente é um cenário onde a mão de obra contratada, ela é altamente qualificada. Tranquilidade? De boa? 4. Os avanços tecnológicos não se entrega, vamos embora. Os avanços tecnológicos das últimas décadas revolucionaram a produção agropecuária no Brasil. Porém, nem todos os agricultores têm acesso a esses avanços. Levante hipóteses, porque há essa diferença no acesso e no uso da tecnologia entre agropecuaristas. Pessoal, hipótese é o que está posto aqui no livro, é uma pergunta. É daí que você vai traçar um raciocínio. Isso é algo muito presente na ciência, é algo fundamental do método científico, tá? Mas aí a gente vai ver isso com uma profundidade no futuro. Olha só, por que já adianto para vocês que não são todos os indivíduos presentes no campo que têm acesso a agricultores, pecuaristas, né, agropecuaristas, que têm acesso a altíssima tecnologia. Não é. Presta atenção aqui. Vou tratar isso da maneira mais simples possível para facilitar o entendimento. Tecnologia é cara. Tecnologia é uma parada cara. Quer ver tu entender? iPhone tu conhece, não conhece? Claro que tu conhece, pô. iPhone é barato? Não é barato. É um telefone de alta tecnologia. Sacou? Então tecnologia não é algo barato. Não é. Ainda mais no campo.
São tratores, colheitadeiras, sementes geneticamente modificadas, agrotóxicos, muitos deles cancerígenos, inclusive. Então está envolvido aí nesse circuito de produção, nessa cadeia produtiva, está envolvido aí nesse bagulho, nessa produção no campo, para facilitar o entendimento, muita tecnologia. Então não, o seu João, a Dona Maria, o seu Juca, muitas vezes não irá conseguir ter acesso a essa tecnologia. Ponto final. E é muito comum, inclusive, às vezes, se endividarem com bancos para comprarem essas tecnologias, perderem suas terras e essas terras serem adquiridas por latifundiários que já têm toda essa tecnologia, já têm muita grana, já têm terras gigantescas. Não é culpa do seu João, não é culpa da Dona Maria, não é culpa do seu Juca. No futuro, lá no 7º ano e um pouquinho no 6º, vocês vão estudar o porquê, né, de todas essas condicionantes. Para agora, o que importa para você é o seguinte: tecnologia é uma parada cara, não é todo mundo que tem dinheiro para ter acesso a essas tecnologias. Ponto final. Tranquilo? Beleza? Vamos avançar. Dando sequência aqui. Bora, livro, carrega. Carregou, boa. Aqui, na página 210, cadê? Aqui. Nós temos a letra D, que fala o seguinte: onde se concentrava a população urbana na década de 1940. Tem 2 mapinhas aqui. E aí vamos dar um zoom aqui nesse mapa. Os pontos vermelhos, como a nossa legenda indica aqui muito bem pra gente, eles indicam a população, beleza? Quanto maior esse losango, esse ponto, né? E quanto mais avermelhado ele é, mais pessoas nós encontramos ali. Show? Então, em Rio e em São Paulo, na década de 1940, é onde nós encontrávamos a maior concentração de pessoas. A resposta aí está dada. Beleza? É basicamente análise de mapas, tá? E na década de 2010, aí está um zoom aqui, né? Nesse mapa de 2010, a gente já percebe que ainda presenciamos uma maior quantidade de pessoas em Rio e São Paulo. Porém, essa população já está mais distribuída pelo território brasileiro, como a gente consegue perceber com tranquilidade. Beleza? Tem vários outros pontinhos distribuídos por esse mapa. Maneiro? E aí, o gabarito está aqui, ó. Em 2010, a população urbana havia aumentado e se espalhado para o interior do país, exatamente o que a gente acabou de ver. Se você tinha uma centralidade de ocupação das pessoas no Rio e em São Paulo, agora está distribuído pelo território brasileiro, para o interior, para outras capitais, inclusive do Nordeste, do Sul, no Centro-Oeste, no Norte. Tranquilidade? De boa? Maneiro. Vamos dar sequência aqui. Letra E. O que é possível observar nos mapas em relação ao tamanho das cidades? Obviamente que Rio de Janeiro e São Paulo cresceram muito durante esse processo, beleza? Com populações muito expressivas, e que também outras cidades do interior também cresceram, beleza? Isso tem um porquê, tá? Basicamente, as fábricas, as indústrias das principais cidades buscaram o interior por ser mais barato de se produzir no interior, mão de obra mais barata, fiscalização ambiental mais frágil, tá? Acesso à matéria-prima, e aí as pessoas seguiram essas indústrias para o interior do Brasil. Tranquilidade? Mas, de novo, esse é um conteúdo um pouco mais complexo que nós veremos no futuro, beleza? Principalmente no 7º ano. Letra F. É possível afirmar que a urbanização ocorreu de forma homogênea no território brasileiro? Cara, não. E já te dou uma dica, tá? Quando se fala de Brasil, poucas coisas são homogêneas, ou seja, são iguais. Se dão de uma maneira comum, igual para todos os lugares. Por quê? Porque aqui é o país da desigualdade. Aqui você vai ter processos como a própria industrialização ocorrendo quase 200 anos depois do seu início na Europa. Aqui foi colônia, aqui foi o último país das Américas a abolir a escravidão. Então não,
Pouquíssimas coisas no Brasil são homogêneas, são 100% iguais, sem nenhum tipo de diferença, heterogeneidade, beleza? Então, cara, não. Aqui, a urbanização aconteceu basicamente concentrada em algumas cidades, né? Principalmente São Paulo, que é uma das principais metrópoles da América Latina, se não a principal, tá? E Rio de Janeiro. E ao longo dos séculos, né? E aí no caso, como é a urbanização ao longo das décadas, isso foi sendo distribuído, né, por outras cidades brasileiras, tá? Mas ainda hoje, quem concentra a maior parte da população, das infraestruturas, das indústrias, são São Paulo e Rio de Janeiro. Beleza? Dando sequência aqui. Na página 212, letra D de dado, fala assim: qual é a importância da escolarização de alto nível para o desenvolvimento dos países? Gente, olha só. Não existe país que se torna desenvolvido. Eu não estou falando de não se entrega, tá? Não se entrega, vem comigo. Não dorme não, vem comigo. Eu não estou falando de ter grana. Grana um país pode ter exportando ouro, exportando prata, minério de ferro, soja, arroz. Não é isso. Grana um país pode ter exportando isso. Estou falando de ser desenvolvido, tá? Não existe país que se tornou desenvolvido exportando cana-de-açúcar. Ele pode exportar cana-de-açúcar, mas não é da cana-de-açúcar que vem a sua principal receita, que vem principalmente a sua grana, não é isso. Estados Unidos, ele é rico, ele é um país desenvolvido não porque ele exporta muito milho. Ele é rico porque ele exporta tecnologia. Mas ele exporta muito milho? Sim. Mas a riqueza dos Estados Unidos depende principalmente do milho? Não, cara, não. A riqueza dos Estados Unidos depende da tecnologia que ele produz, que ele exporta, ponto. Beleza? E por que eu estou falando disso? Que tecnologia não é gerada do nada, né? É gerada a partir de investimento em educação, ciência e tecnologia. Então, um país que não valoriza a educação não será desenvolvido. Um país que não valoriza e que não acredita na ciência não será desenvolvido. Tranquilo? Porque a partir da educação e do investimento em ciência e tecnologia e, obviamente, em geração de emprego, né? Porque o pessoal se qualificou, estudou, tem que ter emprego para essa galera, né? Sem foco nessas áreas, não tem geração de tecnologia. A tecnologia não vem do nada, não vem do céu. Tem que ter pessoas que estudaram para poder construir tecnologia. Tranquilidade? Vamos avançando. Na página 213, você vai ter a letra A que fala o seguinte: escreva 2 tecnologias usadas na agricultura moderna. Essa questão eu selecionei só para reforçar o que a gente já veio conversando. Você pode colocar trator, você pode colocar sementes geneticamente modificadas, você pode colocar colheitadeiras, você pode colocar adubos, adubos artificiais, você pode colocar um monte de coisa, pode colocar drone, pode colocar infraestruturas de irrigação, você pode colocar um monte de coisa, beleza? Agrotóxicos, tá? E o gabarito tá aqui para você, beleza? Vamos dar sequência. Na página 214, questão de número 3, fala assim: entre 1850 e 1930, a atividade agrícola foi fundamental para a modernização do Brasil. Letra A. Assinale o produto agrícola mais importante daquele período. Galera, a gente conversou em sala também que durante o período ali do início da industrialização brasileira, que vai dar também avanço na urbanização brasileira, no crescimento das cidades brasileiras, nessa época, quem fazia muita grana era o café. Tanto que a industrialização brasileira ela vai começar a partir de uma relação entre o governo brasileiro e os produtores de café. Tranquilo? Então, letra A, já respondi. Assinale o produto agrícola mais importante daquele período, café. B. Nesse período, esse produto era cultivado no Sudeste. Não é à toa que Rio de Janeiro e São Paulo até hoje são as cidades mais importantes do Brasil, economicamente falando, pensando em infraestrutura, pensando em indústria, pensando em turismo, cultura, tudo. Por quê? Porque nessa época,
ali metade do século XIX, início do século XX, dá até pra gente puxar um pouquinho antes, tá? Ali ciclo do ouro, mas eu não vou até tão longe não, tá? Vamos pegar esse espaço de tempo que a questão ali selecionou. Você tinha São Paulo e Rio de Janeiro com muito destaque na economia brasileira. Por quê? Porque nessas localidades você tem um solo que a gente chama de solo de terra roxa, que ele é muito fértil. Presta atenção, presta atenção, presta atenção. E café pega nele que é uma maravilha. Então, se São Paulo e Rio de Janeiro tinham esse solo, ali foi produzido o café. E como o café era o principal produto agrícola desse período, né, século XIX, voltado para a Europa e tal, então Rio de Janeiro e São Paulo fizeram muita grana. Tranquilo? E não à toa, quando você vai ter o início da industrialização, todas as infraestruturas, ou seja, estradas de ferro, trem, né, rodovias, iriam ser reutilizados, tá, para a produção industrial. Beleza? Então é isso. Questãozinha 3 foi. E aí, questão 4, eu vou fazer uma pausa, já tem 25 minutos quebrados esse vídeo, pra gente corrigir o restante numa parte 2, tá bem? Beijo!